Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Nosso Way. Este é o nosso podcast e hoje estamos aqui com uma mulher de apenas 31 anos de idade. Chama-se Cremilda Neves, é mãe de 2 filhas e está aqui para contar um pouco a sua história. Portanto, foram altos e baixos que, no final das contas, vão nos dar uma lição de vida. Vamos tentar perceber um pouco melhor com a Cremilda mesmo, mas está ligado à violência psicológica, está ligado à dependência emocional acima de tudo e vamos tentar tirar lições desta conversa. Cremilda, bem-vinda ao nosso Way. Obrigada. Sorriso lindo. Obrigada. Cremilda, vamos lá construir a sua história, ou reconstruir a sua história. Bem, eu vim falar um bocadinho da decepção, né? Que eu tive na minha vida amorosa e meu lar, antigo lar, certo? Ok, vamos lá reconstruir a história. O que é que aconteceu, como é que aconteceu, como é que começou até chegarmos aos dias de hoje. Certo, bem, tudo começou quando eu acabo aceitando namorar com um jovem que já há muito tempo vinha me conquistando, né? Aceitei a ele, namoramos. Ele estudou fora da província, fez faculdade lá, então ficou por lá. Então eu ia para lá, voltava, até que aconteceu um cenário, ele pediu um tempo, nos afastamos, voltou de novo. Depois de uns meses eu aceitei voltar com ele. Então, depois de alguns meses de novo, ele fala sobre noivarmos, apresentação nesse caso. É quando tinha um pequeno evento na família dele, na casa da avó. Eu fui para lá, chegado lá, ele apresentou-me como namorada dele. Como eu ia mais para o outro lado, né? Pouco frequentava as cerimônias daqui de Maputo, né? Frequentava mais a casa da avó. Então, chegado lá, naquele tempo, ele apresentou-me, minha namorada, e queremos fazer a apresentação. Então, a família não aceitou. Não aceitou, disse não, porque ela não está grávida, porque ela já tem uma filha, eu já tinha uma filha, né? Ela tem uma filha, ela não está grávida, qual é o sentido de correr tanto, tudo mais. Ele manteve-se firme, ultrapassamos essa fase, noivamos, fomos viver juntos. A ideia era noivar, né? Eu ficar na casa dos meus pais, ele lá. Depois de um tempo, preparamos o casamento e tudo mais. Mas pela pressão da família dele, ele acabou dizendo não, que era um filho. Fiquei grávida, tivemos nosso filho, vivíamos juntos já lá, na província. Depois de termos nosso filho, né? Mudamos de casa, fomos para uma casa maior e tudo mais. Chega a fase de levar a minha filha, né? Durante o namoro eu já tinha dito que não aceitaria viver com ele sem ser minha filha. Um pouquinho de dificuldade para levar a ela, não sei o quê. Então, no fim das contas, ele acabou aceitando. Mas já depois de um tempinho aí, a vida começa a mudar, a ficar um bocadinho mais difícil. Eu tinha desenhado a ele, né, como uma pessoa que ele não é. Então, com a convivência, como ele era uma pessoa da igreja e tudo mais, até que no namoro eu tive alguns sinais que, posso dizer que ignorei, né? Então, durante aquela nossa convivência em casa, eu fui percebendo comportamentos não bons. Eu gostava de comer num prato pequeno, né? Então, ele não queria dizer que eu tinha que comer num prato maior. Eu não podia assistir filmes em casa, era proibido, porque ele dizia que é pecado. Eu não podia ficar no celular, não podia fazer muita coisa. Então aquilo acabou começando a me sufocar. Eu queria fazer negócio, ele dizia que eu não posso fazer negócio, não vai dar certo. Tudo que eu apresentava a ele, ele dizia que não vai dar certo. Fazer negócio para quê? Não vai dar certo. Aqui ninguém vai comprar, não sei o que é. Então, acabei ficando. Já não estava habituada a ficar como sou dona de casa, ficar em casa só. E lá é um sítio que eu não conhecia ninguém, não tinha amizades. Sem contar que ele escolhia as minhas amizades. Não podia brincar com fulana,
porque isto, mas aquilo. Ele conhecia mais as pessoas de lá. Então, eu só ficava em casa. Durante a minha gravidez, até antes de termos a criança, tivemos uma briga, que eu saí, fui para a casa da minha irmã para espairecer um bocadinho. Ele ficou a ligar para minha mãe, meus irmãos. Eles me ligaram, está a fazer isso por quê? Volta para casa. Eu disse, eu só preciso relaxar. Estou muito sufocada. É muita regra. Eu não podia assistir filme, mas quando namorávamos, assistia filmes com ele. A Vivi já não podia assistir filmes. Por que tu comes nesse prato? Come naquele prato. Percebe? Então, era muita regra. E dizia assim, eu até sou leve contigo. Sou leve. Na regra, você devia ajoelhar para me dar água para lavar as mãos. Como assim? Hoje em dia, eu tenho que ajoelhar para te lavar as mãos. Uma coisa é dar água para lavar as mãos. Outra coisa é ajoelhar, dar água para lavar as mãos. Voltei para casa, ficamos, ultrapassamos aquilo, conversamos, nos entendemos. Ficamos, ver a criança, levei minha filha, fomos ver. E a vida só ia piorando. A vida só ia piorando, porque ele queria, tipo, como é que eu posso dizer? Ele ficava mais rigoroso a cada dia. Eram regras atrás de regras difíceis de cumprir. Não pode sair, ele que saía de casa quase todos os finais de semana, começou a esconder salário, porque não estou a receber, este mês não entrou salário. Eu ficava tipo, como assim? Que fui descobrindo mais tarde que, na verdade, ele nunca faltou com salário. Acabei começando a mexer o celular dele. Começou a mexer o celular, fui descobrindo que ele fazia muitas dívidas. Via mensagens de cobranças, de dívidas. Preciso desse dinheiro, que tal aquele. E não era pouco dinheiro. Não era pouco dinheiro. Fui percebendo que sempre diz que não tem salário por causa disto. Mas o que ele faz com o dinheiro? Nós não tínhamos obra, não tínhamos nada, não tínhamos algo que pudesse fazer um gasto extra. Eu calei, eu não falei nada sobre aquelas dívidas, porque sempre que tentássemos conversar, e aquilo não era conversa, era ouvir a ele. Ele falava 1 hora e meia, sem exagero. Eu tinha que parar, sentar e escutar. Ele falava, e no fim das contas dizia, se tens alguma coisa para falar, podes falar. Eu já sem força de falar nada. Por mais que ele errasse comigo, quando eu reclamasse, eu apresentava a causa da minha zanga, ele invertia aquilo contra mim. Então eu passei a não apresentar mais nada. Um dia estávamos em casa, de manhãzinha, ele acordou, saiu. Quando, de repente, ele chegou com um jovem em casa. Normalmente, quando nós recebíamos visita, eu fechava a porta do quarto. Só que eu percebi que ele abriu a porta de novo. O que está a acontecer? Entrou com o jovem para dentro, não sei o quê, conversaram, saíram de novo. Quando ele depois me liga, precisa já assinar um documento. Documento de quê? Quero fazer um empréstimo de 20 mil meticais, então tens que assinar o documento. Eu disse, esse dinheiro para quê? Eu acho que o jovem disse, para emprestar o valor, tua esposa tem que assinar. Porque talvez é aquela situação de repente, quando querem levar as coisas, a esposa dizer, eu não tenho conhecimento. Disse, se você não assina, fome em casa. Como assim? Tudo bem? Afinal, aquele jovem estava a ser apresentado as coisas que, em casos de ele não conseguir pagar, podiam ser levadas. Ok, era um agiota. Era um agiota, eu não sabia. Então, ele voltou para casa com um papel, eu assinei o papel, fiquei. Assinou sem ler? Não li o papel, para ser sincera, eu não li. Eu sabia que era obra de agiotismo. Então, assinei o papel, esperei ver resultados do dinheiro. Não vi nada, Boaventura. Não vi absolutamente nada. Fiquei calada. E eu já tinha adotado um sistema de não falar. Porque quando eu tentasse falar, no meio da conversa, ele me cortava. Sem contar que ele me metia um bocadinho, me intimidava. Sempre que ele me intimidava, então eu recuava sempre. Ele falava 1 hora de tempo. E ele gostava daquela hora, na hora do jantar. A gente punha jantar na mesa e ele dizia, senta aqui para a gente conversar.
Eu tinha que lhe escutar 1 hora e meia. Ele aguentava, falava, repetia. Às vezes eu sonecava. E ele dizia, você não tem respeito. Eu estou a falar contigo, sou teu marido, você tem que me escutar. E eu sentava, escutava. Ele terminava de falar, dizia, se tens alguma coisa, podes falar. Eu dizia, não tem nada para falar, peço desculpas. Eu ia dormir. Então, o tempo passava e a convivência era essa. Uma vez recebemos amigos em casa, amigos mais dele, né? Recebemos amigos em casa. Eu vendia coisas na internet, né? Produtos da sex shop. No meio daquela conversa, ele de repente diz para mim assim, só promoves prostituição. No meio dos amigos, eu fiquei molhada de vergonha. Então, uma amiga dele que estava ali tentou me defender. Não podes falar isso, não sei o quê. Ele, não, mesmo essas coisas que ela vende, quem vai comprar? Ninguém vai comprar. Toda vez que eu tentasse fazer alguma coisa, ele tentava me diminuir, né? Dizer que não vai dar certo. Ninguém vai comprar. Aqui ninguém compra nada. Isto não vai dar certo, isto mais aquilo. Então, eu sempre desistia. Então, ele falou aquilo, aquela senhora defendeu-me ali, e eu não gostei, mas tive que continuar a fingir para não estragar a convivência que está ali a acontecer. Convivemos, foram para casa. E como sempre pedia desculpas, porque ele aguentava pedir desculpas. Falhava mesmo e pedia desculpas. O tempo foi passando, tive que vir a Maputo, né? Fazer uma cirurgia. Vim para cá, nós já não estávamos bem, a relação já não estava boa. Quando regresso, descubro que ele estava a trair-me com uma irmã da igreja. Estava a me trair com uma irmã da igreja. Ele negou, só que daquela vez eu tinha provas que não tinha como esconder. Ele continuou a negar, disse que não aconteceu nada, não sei o quê. Eu parei de ir à igreja. Os pais da igreja foram lá para casa. Tentaram conversar conosco o que estava a acontecer, não sei o quê. Então ele começou a falar, porque ela não me respeita, porque ela não me dá água para lavar as mãos, porque ela, quando falo, isto mais aquilo. Eu simplesmente fiquei calada, até que deram-me a palavra. Tudo aquilo na tentativa de salvar a relação. Eu fiquei calada. Quando deram-me a palavra, eu não consegui falar nada. Eu simplesmente comecei a chorar. Então eles perceberam que eu estava carregada. Aquele modo de ficar, que eu adotei de não falar, me consumiu por dentro. Eu fiquei abatida, não sei o quê. Então eu só chorei. Eles disseram, não, fala. Eu disse, eu não tenho nada para falar. Porque não estou a ver uma coisa boa à frente, atrás. Falar não vai mudar nada. Então pediram que ele fosse um pouquinho mais leve comigo. Ele prometeu que seria mais leve comigo. Ficamos ali. Não passou muito tempo. Uma vez ele me liga. Ele saiu de casa, me ligou. Peço para fazer minha mala. Ele estava numa convivência com amigos. Peço para fazer minha mala. Amanhã vou viajar a trabalho. Tudo bem, ele nunca me pediu para fazer a mala dele. Porque ele é que sabe o que ele vai vestir lá e tudo mais. Perguntei o que posso meter, não sei o quê. Mete roupas que você quiser, uns calções, não sei o quê. Tudo bem, fiz a mala dele. Quando ele regressa a casa, noitinha, não sei o quê, de manhãzinha, ele vai ao banho. Mas aquilo estava a martelar na minha cabeça. Estranho. Muito estranho. Foi um instinto. Ele agiu normalmente, na verdade, mas dentro de mim alguma coisa me dizia algo não está bem. Mexe telefone. Eu mexi no celular dele e eu fui direto para o tal grupo. Quando mexo aquele grupo, abro, meu Deus, umas conversas ali dentro. Eles alugaram uma casa, pagaram mulheres. E estávamos numa situação de crise, por aventura, em casa. Ele dizia que porque não está a receber, porque não tem dinheiro para isto, para aquilo. E eles tinham feito aquilo. Eu, quando abro aquelas conversas, eu nem tenho coragem de repetir as coisas que ele lá escreveu. Foi doloroso. Uma coisa é você saber que foi traído, outra coisa é saber que a pessoa com quem você dorme faz orgias,
percebe? Faz orgias. Então eu tremi, fiquei gelada. Eu disse, não vou gritar, não vou não vou ficar nervosa, tipo, gritar, falar, não sei o quê. Então, guardei o celular, agi normalmente, ele saiu do banho, levou a mala dele e foi. Eu liguei para ele, já viajaste? Ele, não, ainda não me ligaram, estou à espera do carro, não sei o que, para vir nos buscar. Afinal, aquilo tudo era um tempo para chegar a hora de irem a tal casa. Eu não sabia para qual casa iriam, porque eram muitas opções de casa, porque tinha a casa de Praia de Xai-Xai, tinha um hotel dali da província onde ele estava, eram várias opções. Então, eu disse, eu posso até seguir, mas depois de eu ver, vou conseguir voltar a ficar com essa pessoa? Não vou. Esperei, liguei de novo, perguntei, já viajou? Ele disse, não, eu não viajei. Não me segurei mais, então eu lhe escrevi. Eu disse, para o bem da nossa relação, não vai para onde já ir, volta para casa. Se fores, nós voltamos a encontrar. Ele fingiu de mim, você está a falar de quê? Não vou para nenhum sítio, hoje eu disse que vou trabalhar. Eu disse, eu sei, eu vi no teu celular o que você vai fazer. Ele ficou no silêncio, não me respondeu mais e ainda assim voltou tarde para casa. Se ele foi para o tal evento, eu não sei dizer, até hoje. Então, tivemos que ultrapassar aquilo, né? Tive que ultrapassar para o bem do lar, como sempre dizem que a mulher tem que perdoar, que na verdade nem chega a ser perdoar, chega a ser deixar passar. Deixei passar, continuamos a conviver, mas a relação já não era a mesma. Eu já não sabia se ainda amava, ainda gostava da pessoa, ou só estava ali porque estava no meu lar. Que quando ele saísse de casa, para mim era bom. Eu ficava à vontade. Quando ele estivesse em casa, não era vontade. Porque se ouvíssemos passos dele, tínhamos que mudar de canal a correr. Estamos a assistir filme, ouvimos passos, pai, mudar de canal. Por notícia. Tínhamos que assistir notícia só. Porque ver filme é pecado. Mudar de canal a correr, mas isso é vida mesmo. Chegou um tempo que eu não mudava mesmo. Eu deixava. Ele entrava, olhava com uma cara de... que ele gostava de ser mulmuzana, homem de casa. Olhava para mim, passava, como quem dizia, quando eu voltar de lá, eu quero ver o canal de notícia. Eu deixava, quando ele chegava, sentava, eu trocava o canal para ele ver notícia dele, né? Ou dava remote e saía da sala para deixar ele à vontade. Porque ninguém vai aguentar ver notícia 24 sobre 24, todos os dias. Não, ninguém ia aguentar. Então, chegou uma fase que, infelizmente, ele perdeu o emprego. Ele perde o emprego, ele diz para mim que perdeu o emprego e tudo mais. Como estávamos em turbulência, ele pensou que talvez eu pudesse deixar a ele, né? Por isso. Então, eu tranquilizei a ele, disse, eu não vou te deixar, porque acabava de descobrir aquelas traições. Não vou te deixar, não agora que estás nessa situação. Para não criar essa impressão também. Exatamente. Então, ficamos. Eu tentei mostrar para ele que estou contigo, para o que der e vier. Apresentei aos meus irmãos a situação que estávamos nela, então falaram comigo, nós vamos dar um apoio. Não precisas dizer a ele, para ele não se sentir diminuído. Tudo bem, continuamos a conviver. Ele ficava em casa, não saía para andar, né? Um pescado, procurar alguma coisa. Tudo bem, eu entendia. Está a digerir ainda, ele acabava também de perder a irmã dele, está a digerir ainda a situação. Então, ele ficava, só que o que acabava me irritando é que no horário das limpezas de casa, né? Eu pedia que ele me ajudasse pelo menos com a criança. Peço para ficar com a criança. Ele dizia que não. Eu tinha que fazer as tarefas de casa com a criança no colo, porque como ele não trabalha, isso é lhe tirar a masculinidade dele. E aparecer que ele é mulher em casa. Então, eu tenho que trabalhar com a criança para ele não se sentir assim. Aquilo foi causando desgaste. Incrível que pareça, ele sempre tinha dinheiro para viajar para Maputo. Ele sempre vinha a Maputo. Eu me perguntava, este jovem quê? Vai a Maputo, volta. Mas cá em casa não ajuda em nada.
Tudo bem, mas quando a mulher fala isso para o homem, fica a parecer que você não entende. Não está a me entender. Tu estás preocupada com dinheiro, sabes que eu não estou a trabalhar. Então, eu não falava nada. Eu deixava assim. Ele sempre vinha a Maputo, voltava. Então, eu continuava a fazer a minha parte. Até que chegou um tempo que ele foi. Ele veio para Maputo, né? Veio para Maputo, levou a criança. Eu estava trabalhando num pequeno projeto. Ele veio para Maputo, disse para... Não tínhamos secretária. Para não ter que gerir criança, não sei o quê. Vou levar a criança para Maputo, vai ficar lá comigo, enquanto procuro um trabalho e ficas aqui a gerir a tua rotina, né? Continuo a trabalhar naquele projetinho ali, então ele vem para Maputo. Só que a ideia era ele vir, ficar uma semana e regressar para casa. Ele veio, passou uma semana, 2 semanas. Eu fiquei à espera que ele me dissesse alguma coisa, ele não me disse nada. Eu acabei perguntando, voltas quando? Então ele disse, de voltar. Eu disse, já passou muito tempo. Mas tudo bem, como estás aí, a casa não estava a ser paga. Estávamos numa casa de renda. O dinheiro que tu angariares aí com esse trabalho que estás a fazer, paga a casa. Eu vou me gerir com alimentação. Porque eu já não conseguia dormir, sabendo que aqui a qualquer momento posso ser despejada com as crianças. Ele disse, tudo bem. Até que eu voltei para Maputo, né? Para buscar a criança. Eu vim, busquei a criança, voltei. Mas nós já não estávamos bem. Voltei, fiquei. Então, ele, no dia 1º de abril, né? Tivemos uma conversa, né? Via WhatsApp, uma mentirinha ali, de brincar, não sei o quê, de brincadeira e tal. Ele zangou. No dia da mentira? No dia da mentira. Ele zangou. Eu percebi que ele já não me respondia mais. Eu continuei a mandar mensagem, está zangado, não sei o quê. Aquela para tentar... Ele não me respondeu. Fiquei no final do dia, mandei uma mensagem de boa noite. O homem não me respondeu. Dia seguinte de manhã, mandei mensagem de novo. Ele não me respondeu. Eu fiquei a me perguntar o que está a acontecer. Passou uma semana ou 2, se não estou em erro. A criança teve conjuntivite. Então eu mandei mensagem a dizer a criança tem conjuntivite. Como forma de entrar, conversa, né? Abordar alguma coisa para desenrolar, a pessoa dizer o que está... É quando ele diz para mim assim, eu devia ver a criança quando vier buscar as minhas coisas. Eu disse, como assim? Quando vier buscar as tuas coisas, nós estamos aqui, à sua espera, e por sua causa. Então ele disse, é isso. Acabou. Como assim? Me devolve então para a minha casa. Me tira daqui, porque aqui eu não tenho família, não conheço ninguém, eu vim aqui contigo, é justo que me devolvas. Ele disse, eu não vou fazer isso. Eu fiquei sem chão. Meu Deus, e agora? Mas, ao mesmo tempo, eu disse, está zangado, vai passar. Fiquei à espera que aquilo passasse. Vi que aquilo não estava a passar. O tempo foi passando, eu comecei a ficar abatida. Eu chorava todas as noites. Porque uma coisa é, tu estás numa situação com o apoio do teu parceiro. A se apoiarem, né? Outra coisa é ele simplesmente te deixar na mão. Eram choros à noite, fiquei abatida. Tanto que eu tinha uma vizinha que brincava em forma de gozo. Dizia, será que não foste abandonada? Eu ria daquilo, mas aquilo me doía mesmo. Porque, de certa forma, era verdade. Era verdade. Eu estava já a começar a acreditar que, na verdade, eu, de fato, fui abandonada. Fiquei abatida, estava notável, as pessoas viam que já não é a mesma pessoa, né? O tempo foi passando, passou muito tempo, 1 mês, 2º mês, já no finalzinho do 2º mês, nos meados do mês, eu acabo apresentando para a minha irmã o que estava a acontecer. Disse, já não posso conviver com isso sozinha. Ligo para a minha irmã, eu digo que está a acontecer isto, mas aquilo aqui em casa. Ela disse, falar com ele, eu disse não, porque eu conheço a pessoa, vi que tentando conversar com ele não ia dar muito certo.
Eu disse, não falem com ele. Até que um dia, a senhora da casa vai lá para casa. Ela chega lá, bate a porta, de manhãzinha. Eu saí, eu fiquei gelada, meu Deus, acho que é hoje que vão nos tirar daqui. Eu falei com ela, graças a Deus era uma senhora muito compreensiva mesmo. Eu expliquei a ela, eu disse, eu estou aqui sozinha, só estou à espera do projeto terminar para voltar, né? Se ele voltar para cá, antes disso, vamos resolver. Caso não, eu vou. Então, aqui dentro, só o sofá já paga a dívida e sobra. Então, eu vou deixar algumas coisas. Então, quando ele voltar, vão resolver sobre a dívida. Eu estava a pedir a ela, porque não podia somente me ausentar da casa, sendo que tinha uma dívida. Ela aceitou, esperei. Só que ali, na conversa com uma vizinha, que era amiga, né? Ela comenta com o marido que é o marido, que é amigo dele, nesse caso. Que parece que aqui tua esposa está para ir embora. Ele certamente não levou muito a sério no início, porque talvez ele tenha aquele pensamento, ela já tem uma filha. Sim. Teve filho comigo. De certeza que vai ficar, aguentar até... Exatamente. Essa não há de ir em nenhum sítio. E já tinha ameaçado muitas vezes que eu ia ir embora. Ele ficou. Então, a senhora da casa, quando chegou naquele dia, eu liguei para minha irmã. Eu disse, estamos nessa situação, a senhora da casa veio. Falei com ela, mas ainda assim não estou segura. Ela disse, vamos pagar a dívida, mas não. Antes de pagar a dívida, 1 minuto só. Ela desligou a chamada e falaram com ele, pediram que ele fosse para a casa do meu irmão para conversar, para tentar entender o que estava a acontecer. Ele foi para lá, eu não tive conhecimento. Minha irmã ligou-me no dia que estava a conversar com ele, porque ele mentiu, disse que não tinha nenhuma dívida da casa. Minha irmã ligou-me, peço o número da senhora da casa. Eu mandei o número, para a sorte dele o número não chamava. Não chamava. Quando a conversa termina, eu só recebi uma mensagem dele. Obrigado. Não entendi nada. Liguei para minha cunhada, a esposa do meu irmão. O que está a acontecer? Ela disse, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas a conversa não foi boa. Exaltaram-se, não entenderam-se e tudo mais. Mas qual era o tema? O tema era esse, vossa vida, porque que ele saiu de casa, o que está a acontecer, qual é o plano dele perante a essa situação. Fiquei, então meu irmão ligou-me e disse, eu já conversamos com ele, eles não me disseram o que ele falou na reunião. Minha irmã disse, eu não vou dizer o que ele falou para não influenciar na tua decisão, mas falou muita coisa feia. Eu disse, tudo bem. Fiquei, meu irmão disse, caso ele te ligue, me avisa, porque já falei com ele para ele te ligar. Fiquei esperando a ligação, ele não ligava, mas tudo aquilo, eu já estava à espera do dia para voltar, mas eu tinha dentro de mim que se ele voltasse antes, eu ia ficar. Eu arrumei as coisas bem devagar, mas bem devagar mesmo. Mas ele não voltou. A fazer tempo então para ele voltar? Exatamente. É quando ele me ligou. Um dia. Tudo bem? Tudo. Eu venho para aí. No sábado ou na sexta-feira. E todo esse período de tempo, ele não estava a dar nenhuma assistência a nós, lá em casa. Eu disse, tudo bem. Mas eu já... E nesse tempo que ele me liga, eu já não estava à espera. Eu já queria mesmo ir embora. Adiantei minha viagem, eu tinha planeado minha viagem para sábado. Então, pedi dispensa naquele projeto, eu terminaria na própria sexta-feira, tinha que me apresentar. Eu pedi uma dispensa, saí. Viajei na própria sexta-feira de madrugada. Antes dele aparecer? Antes dele aparecer. Volto para Maputo. Antes de voltar para Maputo, eu levei alguns bens lá de casa. Escolhi aquilo que eu ia levar, que eu sabia que ia precisar para um recomeço. Coisas de primeira necessidade. Assim. Levei e voltei. Quando cheguei cá, quis seguir as coisas bem. Liguei para a família dele, para o tio dele que esteve presente
no dia da apresentação, lá em casa e tudo mais. Liguei para o tio, pedi uma conversa para explicar que eu voltei para casa e por quê. Para evitar mais interpretações, pior que ele não estava a trabalhar. Só que o tio disse, está bem, vou te ligar de volta já, vou te ligar. E nunca mais me ligou. Ele, quando soube que eu voltei, no mesmo dia me liga. Tudo bem? Tudo. Mas ele já sabia. É de vir amanhã. Eu disse, eu não estou mais lá. Eu voltei para casa. Ele disse, como assim? Voltaste para casa? Temos que conversar. Eu disse, está bem, vamos conversar. De uma certa forma, eu esperava ouvir alguma coisa. Eu queria saber por quê. Porque eu tentava procurar, não conseguia me responder por quê, até o ponto de nos abandonar, filho dele. Por quê? Por quê? Eu não conseguia me responder. Fui ter com ele, dia seguinte isso. Fui ter com ele para conversar, ouvir alguma coisa. Olha, Boaventura, um pouco de humildade na cara daquele jovem não havia. Arrependimento não havia. Era pura arrogância. Ele falou mal comigo, porque agora que voltaste, eu vou para lá. Eu fiquei tipo, já tem dinheiro para viajar? Não tinha dinheiro para ir nos ver. Agora já tem dinheiro para ir para lá porque eu saí. Eu vos deixei lá. Vocês tinham que me esperar lá. Por mais que eu ficasse 10 anos, vocês deviam me esperar. Esperar em que condições? Numa casa de renda? Uma coisa é eu estar na minha casa, mesmo ele... E a renda que ele não pagava também. A renda que não pagava. Mesmo ele não dando assistência, se fosse nossa casa, eu até teria esperado. Um dia ele voltaria ou não voltaria mais. Vocês deviam me esperar. Por mais que eu ficasse 10 anos, deviam me esperar. Eu fiquei, como assim devemos te esperar? Então, vamos ficar aonde? Vamos ficar em casa da vovó? Eu vou buscar o resto das coisas, vamos... Eu disse, não. Eu não hei de ficar contigo em lugar nenhum. Ele disse, se tomas essa decisão, então essa criança já não é minha. Eu disse ao nosso filho, já não é meu filho. Eu disse, tudo bem. Falou no calor da emoção, deixei. Ele seguiu, também segui, do outro lado, voltei para casa. Ficamos, quando não passou muito tempo, um dos tios dele chamou-nos para uma possível conversa. Mas eu vi que, na verdade, ele não estava arrependido. Eu fui perceber. Ele batia no chão e dizia, eu não vos abandonei. Não nos abandonou. Como é que chamas, então, o que fizeste? Eu não vos abandonei. Deviam me esperar. Durou quanto tempo esse abandono? 2 meses e meio. Ok. Eu não vos abandonei, deviam ter me esperado. Uma coisa é você estar fora de casa a manter comunicação comigo. Outra coisa é você estar fora de casa sem falar comigo. Ele não falava comigo, Boaventura. Não mandava mensagem, não ligava, não procurava saber nada. Como eu vou esperar essa pessoa? Não tinha como eu esperar a ele. Então, conversamos com o tio, tentar reconciliar e tudo mais, mas já não era igual. Tentamos, sim. Voltaram a viver juntos? Não voltamos a viver juntos. Ele continuou na casa da avó, eu na casa da minha mãe, a tentarmos reconciliar, mas já não era igual. E naquele mesmo tempo, no processo de eu ir para a casa da avó, voltar, eu percebi que, na verdade, esta pessoa aqui não mudou. Continua a mesmíssima coisa, o mesmo comportamento, arrogância e tudo mais. Então, o tempo foi passando, eu vi que aqui, de fato, já não há mais nada. Então, decidi me afastar. Eu disse, por bem, na verdade é que já não está a dar. Vamos nos afastar. Nos afastamos, ficamos, e ele estava naquela província de novo, a fazer um trabalhozinho, né? Um pequeno trabalho. E ele regressa. Ele ia tentando, né? Uma possível reconciliação, ia tentando, eu ia recuando, porque ele dizia, ok, vamos voltar, mas eu não preciso ir para a tua casa, não preciso falar com a tua família, vamos só voltar. Estávamos num extremo que não dava para simplesmente voltar.
tinha que se unir famílias, falar-se, aquilo já estava fora das nossas mãos. Vamos só voltar. E eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava, fiquei. Ele, quando voltar para cá, tentava sempre, não sei o quê, vamos voltar. Eu não aceitava, sempre não aceitava. Até que chegou um tempo que ele marcou o batismo do nosso filho. Disse que tinha batismo da criança, não sei o quê. Tudo bem. Fui ao batismo da criança. E quando eu chego no batismo da criança, estava lá uma moça, né? Uma moça que... Aliás, antes disso, num dia, enquanto eu estava com a criança no quintal de casa, ele disse para mim: mãe, eu tenho 2 mães. Eu disse: que tens 2 mães? Não, filho, você só tem uma mãe, que sou eu. Eu disse: não, pai me disse eu tenho 2 mães. Então eu liguei para ele. Peço para não andar a dizer à criança que ele tem 2 mães. Ele disse: mesmo se eu tivesse alguém, eu não diria isso para a criança. Tudo bem. Passou aquele tempo. Uma vez eu fui para a casa dele para deixar remédio de lua da criança. A criança estava lá. Eles levaram a criança, esqueceram de levar o remédio. Cheguei lá e encontrei uma moça, né? Então, encontrei a avó. A avó disse: é inquilina. Eu não estava com ele, não estava preocupada com aquilo. A avó disse: é uma inquilina. Tudo bem. Fiquei, voltei, estava com uma amiga, voltamos. No dia do batismo, a moça estava lá na igreja. Eu fiquei... A suposta inquilina. A suposta inquilina. Eu fiquei... Eu perguntei à nossa madrinha: será que eu fica bem? Porque ele acabou de fazer anos, a criança. Será que fica bem eu ir ao quarto de bolo da criança lá, sendo que a inquilina, né, a suposta inquilina, está lá? Ela disse: tu filho, vai. Eu fui para lá, quarto de bolo da criança, tudo normalmente. Quando eu volto para casa, começamos a trocar mensagens não muito agradáveis, né? Até que eu cheguei ao ponto de lhe bloquear para evitar, porque ele tem vontade de conversas, ele consegue mesmo escrever mensagem, ofender, diferente dos outros homens. O homem normalmente não responde mensagem, nós é que temos esse hábito de escrever. Bloqueei ele para não ver aquelas mensagens e ele escrevia sua ladra por causa das coisas que eu levei. Eu percebi que ele tinha... Mas vocês ainda estavam juntos? Não, já não estávamos. Já não estavam juntos? Eu me afastei dele quando voltamos, depois achei por bem nos afastarmos, porque percebi que, sim, a criança vai ter vergonha de ti por saber que você roubou o pai. Tudo bem, ele tinha raiva das coisas que eu levei para cá, para Maputo nesse caso. Tudo bem. Fiquei ali, então eu disse para ele: é bom medirmos as ofensas, nos ofendemos os dois, vamos medir as ofensas, senão amanhã eu não consigo viver a criança, tu não consegues viver a criança, vais ligar no meu celular, eu vou ligar no teu celular, então como é que vai ser se nos ofendermos até esse nível? Naquele processo de mensagens, ele me escreve mensagem e diz para mim: sim, ela é minha namorada e estamos para casar, vamos mudar de casa. A inquilina. A inquilina que ele negava, batia no chão, que não era nada para ele. Mas a história da inquilina começou quando vocês ainda estavam juntos? A história da inquilina começou não juntos, eu fui percebendo que a inquilina, na verdade, já era de muito tempo. Começou, e eu acho que ela começou naquele período que ele veio a Maputo, sozinho. Então... ele: sim, é minha namorada, vamos casar em breve e vamos mudar de casa. Vais mudar de casa, casar com uma pessoa que até ontem negavas que é sua namorada? Até ontem você vinha atrás de mim. E eu disse: deve ser por isso que não está a suprir com as despesas da criança, porque ele não dava assistência à criança, não dá assistência à criança. Eu fiquei: deve estar a preparar mesmo o casamento, o suposto casamento. O tempo passou, a criança estava lá com ele, porque a criança tinha batismo, né? Batizou, somos da mesma religião, mas batizou com ele. Voltei para casa. No final de semana seguinte, para quem tinha me dito que vai se casar, me escreve uma mensagem no sábado. Diz: estou aqui no teu bairro, o que achas de nos vermos
nos abraçarmos e fazermos as pazes. Eu fiquei, como assim? Na semana passada me disse que ia casar, que estava muito feliz. Hoje quer fazer as pazes. E eu peço que não me escrevas esse tipo de mensagens. Ele ficou no silêncio. Ele não me respondeu mais. A criança estava lá com ele. Passou aquele dia seguinte, ligo para falar com meu filho. Ele não me atende. Deixei. Respeitei. Ele tem uma namorada, não posso ligar muito. Outro dia liguei para falar com meu filho. Não estou a ser atendida. Outro dia ligo de novo. Já ligo mais de uma vez. Normalmente eu não ligava mais de 1, 2 vezes. Eu percebi que não. Isso parece uma sabotagem. Parece de propósito. Exatamente. Lhe escrevi uma mensagem. Existe alguma dificuldade de me deixar falar com a criança? E quando ele me responde, não vou tolerar faltas de respeito. Me diz bom dia primeiro. Tá bom. Acho que precisas relaxar. Eu estou muito relaxado, estou muito feliz. Fazia sempre questão de me dizer o quão ele está feliz. Tudo bem, posso falar com a criança? Ele disse, eu não estou em casa. Quando eu voltar, vais falar com a criança. Tá bem? Ligo para o irmão dele. Eu digo para o irmão, posso falar com a criança, né? Ele disse, liga para o mano, ele está lá no quintal com a criança. Eu estou fora do quintal. Tens certeza? Ele disse, sim, estão lá juntos. Liga. Eu disse, ele não saiu. Disse, não saiu. Liga. Eu lhe escrevi uma mensagem. Tens certeza que não estás em casa? Não queres me deixar falar com a criança? Ele não me respondeu. E eu disse para ele, olha, podes me atingir de todas as maneiras, mas não usa a criança, não vai ser bom nem para mim, nem para ti, e principalmente para a criança. Não siga por esse caminho. Como forma de lhe dizer que isso pode ter consequências. Ele simplesmente não me respondeu. Deixei. Fiquei alguns dias para ver se mudava alguma coisa. Não mudou nada. Quando ele ficou. Numa sexta-feira, bateu uma saudade do meu filho. Eu liguei. Não me atendeu. Liguei de novo, não me atendeu. Então liguei para a irmã. Eu já estava a chorar. Eu já não me aguentava. A criança estava lá 1 mês. Ligo para a irmã, por favor. Peço para dizer que o irmão me deixar falar com a criança. Estava lá 1 mês? A criança estava com ele já há 1 mês. Sem conseguires manter contato com a criança? Já não mantinha contato desde o dia que ele mandou mensagem, disse, vamos fazer as pazes, e eu lhe dispensei. Então, desde aí, ele corta a minha comunicação com a criança. Ligo de novo. E quando ele me liga, eu disse, eu não quero falar consigo, mas sim com a criança. Ele continua a querer falar, eu desliguei a chamada, ele ligou-me de novo já para falar com a criança. Eu disse, filho, por que não pedes pai para falar com mãe? Ele disse, mãe, eu pedi. Pai disse, não. Aquilo me cortou o coração. Como assim? Pai disse, não. Se eu pedi, mãe, pai disse, não. Falei com a criança, tá bem, filho. Depois disso, eu lhe escrevi para sua criança na segunda-feira. Não, segunda-feira não. Eu pedi para uma sexta. Ele disse, já temos planos para sexta-feira. Mas a criança estava oficialmente a viver consigo? Sim. Foi lá passar uns dias? Passar uns dias, sim. Eu peço a criança na sexta-feira. Ele disse, não, já temos planos agendados para o sábado. Tudo bem, aguentei o sábado, a criança não voltou. Aguentei domingo, a criança não voltou. E ele já tinha criado um hábito muito feio de, quando quisesse me dizer alguma coisa, mandava a criança falar. Ele gravava um áudio no WhatsApp, dizia, diz para a mãe isto, mas aquilo. A criança repetia. Eu percebi que a criança chegava um momento que dizia, é para dizer o que é, pai? Então ele cortava o áudio. Incrível que parece, ele nem apagava. Cortava o áudio, mandava outro. Ele dizia, mãe, pai disse para dizer que eu, isto, mas aquilo, o que é um mau hábito para ensinar a uma criança de 3 anos de idade. Então, no dia que a criança não voltou, a criança era para voltar na segunda-feira, mandou a criança me dizer, mandaram o áudio, mãe, eu não hei de vir hoje, ouviu? Não chora, mãe, porque ele disse à criança que mãe está chorando, no dia que eu liguei para a irmã a chorar. Você chorou, mãe? Pai me disse que você chorou. Eu ouvi áudio, ignorei o áudio e mandou vários outros áudios, volta de 8 áudios. A dizer, fala lá. A criança dizer, eu não quero ouvir, mãe. Mãe, eu não quero ouvir, quer ficar com o pai. Ele a rir no fundo.
Mandar outro áudio. Ele dizia, pai, dizer o quê? Dizer, percebes tudo isso? Não sei se era uma tentativa de me machucar ainda mais ou não sei qual era o plano dele. Numa terça-feira a criança volta. Trouxeram a criança, eu estava ausente em casa, voltei e encontrei a criança em casa. Ele me escreve uma mensagem. Quinta-feira vou precisar da criança. Como assim? Trouxeram a criança na terça-feira e quinta-feira vai precisar da criança. E eu ignorei a mensagem. Quarta-feira ele me escreve. Meu irmão virá buscar a criança. Eu disse, não, eu não vou te dar a criança agora. Quando a criança está aí, eu não posso falar com a criança, então não vale a pena. Vens buscar a criança depois de um mês. Vamos passar a fazer essa troca. Ficas um mês com ele, eu fico um mês com ele. Assim evitamos barulho. Ele não respondeu. Sexta-feira, voltou a me escrever. Preciso da criança. Tens a certeza que queres me proibir de conviver com a criança? Eu não respondi, fiquei. Os dias passaram, na semana seguinte, ele liga. Quando ele ligasse, eu deixava ele falar com a criança. Não proibia, né? A tentar educar a ele, mostrar a ele que o caminho é este. Quando a criança estiver comigo, és livre de falar com a criança. Então, espero que quando a criança estiver contigo, me deixes falar com a criança também. A criança falava com ele numa boa. Quando um dia, ele vem para casa da minha mãe. Veio com o irmão e algumas pessoas, talvez, estavam lá fora. O irmão ligou-me. Peço para abrir a porta, Mana Cremilda. Eu disse, o portão está aberto. Perguntei à minha mãe se tinha trancado o portão. Minha mãe disse, não, o portão está aberto. Eu disse, pode entrar. Entraram, pediram licença, eu estava a escrever um documento no computador. Então, eu continuei a escrever. Ele pediu licença, eu disse, entra. Calou-se, pediu licença, eu disse, não, entra. Ele disse, eu não quero demorar. Minha mãe disse, sai, ele atende. Eu disse, não. Eu convidei ele para entrar, ele vai entrar. Continuei a escrever. Quando ele depois entrou e começou a falar com a minha mãe. Mamãe, eu estou aqui porque a Cremilda não me deixa falar com a criança, eu estou a pedir a criança e não me deixa ver a criança. Eu preciso da criança agora. Minha mãe disse, pá, eu só estou a calar, mas eu ouvi uns dias aqui, ela pediu falar com a criança, é você que não deixava falar com a criança, mas nunca presenciei uma situação de Cremilda não te deixar falar com a criança. Então, acho que o problema desta vez vem mesmo do teu lado. Então, eu acabei dizendo, fala comigo direto. Quando ele virou-se para mim, disse, não estou a perceber porque que não te deixava com a criança. Peço a criança. Eu disse, eu não vou te dar a criança. E graças a Deus, quando ele chega, a criança estava ali em casa. Quando ele chega, uns minutos antes dele chegar, a criança disse, mãe, eu estou com sono. Eu disse, vai dormir. Ele foi dormir. Ele chega, a criança estava a dormir. Peço a criança. Eu disse, vem buscar a criança na primeira semana do próximo mês. E faltava quanto tempo para isso? Faltava 2 semanas ou 1 e meia por aí, sim. Ele disse, não, eu quero a criança agora, porque quero ir para a criança no sítio, minha avó faz anos hoje, quero cortar bolo com a criança. Eu disse, hoje eu não vou dar a criança. E quando ele diz assim, tens certeza que queres me impedir de ver meu filho? Você acha mesmo que tem poder sobre aquela criança? Acha que pode responder assuntos daquela criança, a falar do apelido dele, como a criança carrega o apelido dele? Quando a criança começar a adoecer, eu quero te ver para onde é que has de ir. Aquela criança é minha. Como se eu tivesse apenas sido uma incubadora, não tivesse voz, não tivesse poder nenhum sobre a criança. Eu quero ver para onde vais com tudo isso. A criança... Então, quando ele disse assim, quando a criança começar a adoecer, eu quero te ver. Eu disse, não. Em nome do Senhor Jesus, sai. Sai. Ele disse, aquela criança tem Deus graças a mim. Tem Deus graças a ti, mas estás aí a dizer que a criança vai adoecer e queres ver para onde é que eu ir. Eu quero te ver. E quando ele vira para minha mãe, começa a gritar com a minha mãe. Estás a aceitar isso, mãe? Estás a aceitar? Eu achei que fosses mais sensata. Pensei que fosses uma pessoa adulta. A dizer a sua mãe? A dizer a minha mãe. Pensei que fosses uma pessoa adulta. Estás a permitir essas coisas que tua filha está a fazer. Minha mãe disse, não fale essas coisas. Na casa da minha mãe, eu me pergunto onde é que ele foi buscar tanta coragem para comportar-se daquela forma.
Minha mãe disse, não fale essas coisas, estás a chamar azar para teu próprio filho. Não a dizer que ela não tem, a criança vai adoecer, queres ver para onde é que ela vai. Sim, o filho é meu. Então, ele disse, não me obriga a me alterar, não me obriga a me alterar. Eu disse, altere-se, é para isso que serve a polícia. Queres falar de polícia? Se for para falar de polícia, eu vou chamar a polícia para ti, porque você me roubou. Você me roubou, sua ladra. Isso falando das coisas que eu... Em frente à sua mãe? Em frente à minha mãe. Falando das coisas que eu levei quando voltei para casa. Ok. Sim. For para chamar a polícia, vou chamar para ti. Você me roubou, sou ladra. Ele começou a exaltar. Eu já estava preocupada com aquele barulho, senão ele ia acordar a criança. E se a criança acordasse, sinceramente eu não ia conseguir. Não... Vocês teriam que discutir, se calhar, em frente à criança. Sim, e eu não ia fazer isso. Eu ia deixar ele levar a criança, porque é filho dele, né? A criança também queria ver o pai. Então, eu disse, peço para falar baixo. Falar baixo o quê? Não é nada que seja, não é minha mulher, já não vive comigo. Quando eu falo, você tem que calar. Não andar a fazer Eu paro de escrever. Nesse processo todo que ele está a falar, eu não parei para olhar para ele. Quando ele fala isso, eu paro, olho para ele. Dentro de mim, esse jovem está a chamar de cadela. Está a dizer que eu estou a latir. Calei, continuei a escrever. Ele disse, tá minha criança agora. Eu disse, peço para não fazer barulho. Eu disse, minha mãe, mamãe, deixa ele. Só para ele ir embora. Eu só queria que ele fosse embora. Eu disse, mamãe, deixa ele. Não responde, deixa ele. Ele em algum momento vai calar, a de ir embora. Dito feito, ele calou, saiu dali, foi embora e nunca mais nem ligou, nem para saber da criança, como a criança Até está. hoje? Até hoje. Passa quanto tempo? Passa um mês e meio. Passa um mês e meio. Aquilo foi... Não, passa um mês só. Passa um mês só. Passa um mês só. Vocês praticamente viraram, de certa forma, inimigos. Grandes inimigos. Grandes, infelizmente. Mas, ok, assim, ao certo, olhando para a situação toda, o que é que realmente falhou? O que falhou, na verdade, porventura, é... Eu posso me culpar. Me culpo por quê? Porque eu ignorei muita coisa que não podia ainda namorar. Eram muitos sinais, porventura. Eram tantos sinais que eu simplesmente ignorei. Que eu podia ter recuado a tempo e hora. Eu podia ter recuado e teria evitado toda aquela situação. Tanto na parte dele, tanto na família dele, que não aceitou o comportamento dele durante a relação. Ele podia, de repente, quando eu estivesse lá, dizer, tens que ir para a tua casa. Vai para a tua casa. Eu quero ficar sozinho. Do nada podia parar de falar comigo durante a relação. Não responder minhas mensagens, não atender minhas chamadas, porque ficar um mês sem comunicação, de repente voltar renovado, tipo, como se nada tivesse acontecido. Então foram sinais ignorados. Eu podia ter evitado aquilo. Eu podia ter evitado, mas infelizmente. Se pudesse voltar no tempo? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria aceitado voltar com ele no tempo que ele pediu tempo. Porque houve um tempo que ele pediu tempo. Ele pede tempo por quê, Boaventura? Porque saímos, ele me apresentou num grupo dele de amigos. Então, naquele momento da apresentação, ele diz à moça, não vou preferir o nome, né? Fulana, eu te troquei por ela. Eu fiquei, como assim? Então eu não gostei daquela expressão. Espera lá. Ele apresentou a uma ex? Não era ex dele. Eu acho que ele foi afim da moça. Ok. A moça não conseguiu? Não conseguiu. A moça Não culpo a ela, nunca culpei a ela, tanto que até hoje temos uma conversa saudável. Ele diz, ele troquei-te por ela. Eu não gostei daquilo. Quando voltávamos para casa, ele pergunta para mim, vamos para minha casa? Eu disse, não, eu vou para casa. Ele disse, tudo bem. Cheguei a casa, lhe escrevi uma mensagem, estou em casa. Quando ele me escreve um jornal, Boaventura, você não está preparada para ser minha namorada, isso não era motivo de tu te zangares, então o que é bom, vamos dar um tempo. Como assim vamos dar um tempo? Liguei para minha irmã de imediato. Minha irmã disse assim, não, tenta lá conversar com ele. Fui para a casa dele, Boaventura. Fui para a casa dele. Quando cheguei lá, o homem negou de conversar comigo. Eu disse, que humilhação, meu Deus. Voltei para casa e fiquei. Quando eu namoro com ele, Boaventura, ele não tinha emprego. Ele não tinha emprego. Ele começa a trabalhar depois. Mas ainda assim,
eu fui pintada como uma pessoa que só ficou com ele por causa de dinheiro. Fui pintada. Aquele processo todo de namoro, que eu namorei com ele sem trabalhar, sem dinheiro, eles não sabem. A família ficou tipo... Ela ficou contigo por causa de dinheiro e te deixou quando já não trabalhavas. E é assim como eles olham para mim até hoje. Agora, vocês tinham episódios de violência? Nunca, nunca. Nunca tivemos. Era dar tempo a toda Era hora? mesmo violência psicológica. Ele falava muita coisa mesmo que ofendia, que me punha para baixo, que me desmoralizava. Sim. Disse que quando vocês começaram a namorar, ele ficou muito tempo atrás de si. Muitos anos. Ele começou a andar atrás de mim na época da catequese. Eu tinha acho que 14 anos, se não estou em erro. Andou atrás de mim acho que até os meus 20 e poucos anos. Ficou mais de 5 anos atrás de si? Mais de 5 anos. A querer uma chance? A querer uma chance. E quando deu-lhe a chance? Brincou. Na verdade, eu até posso dizer que não foi brincar. Eu vi a realidade, porque eu achava que ele fosse um jovem culto. Eu lhe pintei de uma cor que ele não era dele. Eu achava que ele fosse um tipo de pessoa que ele não era. Então, quando começo a namorar com ele, a conviver com ele, começo a perceber como de fato ele é. E é um comportamento que, na verdade, muita gente não conhece. Eu que convivi com ele é que conheço. Não acha que o fato de ele ter investido tanto tempo para lhe conquistar acabou fazendo com que ele a olhasse como se fosse um troféu, alguma, sei lá, não sei. Pode ser que sim, tanto que não me deixava sair, eu não saía muito, não saía praticamente, né? Não saía. Ciúmes? Tinha ciúmes, sim, não me deixava trabalhar porque não podes trabalhar nisso, naquilo. Ele dizia que eu quero que trabalhes sim, mas não dava. Quando chegasse a vez de aparecer uma oportunidade, ele sempre mostrava como quem não queria. Ele tinha medo de eu começar a ganhar dinheiro, talvez ele achou na cabeça dele que eu fosse lhe desprezar. Ok. Ele ficou com medo de a Cremilda alcançar, se calhar, uma independência financeira. Exatamente. E ele sabia que eu queria muito. Insegurança? Insegurança, muita insegurança havia. Havia na parte. Algum motivo? Davas algum motivo? Nenhum motivo. Tanto que ele pode me acusar de muita coisa, mas em termos de uma parceira fiel, ele tinha. Não dava nenhum motivo mesmo. Apesar de que quando ele fica sem emprego, ele chega a dizer uma vez, os pais da igreja foram lá para casa, ele diz assim, mesmo esse dinheiro que ela me ajuda aqui em casa, acho que são homens que lhe dão. Como? Eu fazia os meus negocinhos online, não sei o quê, tentar ajudar e ele não valorizava. Ele não valorizava. Qual foi o pior momento da minha vida com ele? O pior momento mesmo foi um momento longo, na verdade, quando eu comecei a ficar desgastada. Chegou um tempo, Boaventura, que ele só bebia. Boaventura. Ele saía de casa de manhã, ia beber. Principalmente quando ele recebeu o dinheiro da indenização, quando perdeu o emprego, nesse caso. Ele saía de manhã para a rua e só me voltava dia seguinte às 6 a cheirar álcool. Eu dizia, vamos fazer negócio. Ele dizia, tá bem, não negava, vamos fazer. Eu dizia, estás a beber muito, estás a sair muito. Dizia que eu estava a ser insensível, eu acabo de perder minha irmã, acabo de perder emprego, você não está a me apoiar. Ele bebia de segunda a segunda-feira. Até que um dia ele não tinha mais dinheiro da indenização, tinha acabado tudo. E era muito dinheiro, dava para investir? Dava para investir. Em 2, talvez 3 negócios, dava para investir. Dava para investir, sim. Eu já não me aguentava mais. Eu ficava amargurada, com o coração toda hora assim. Eu não estava solta, eu não estava
à vontade, já não estava à vontade. Eu não sabia se ainda amava, se não amava mais, se estava pelas crianças. Era só viver. Acordar mais um dia, mais um dia e mais um dia. E assim foi. Eu era feliz com as minhas crianças. Com ele, não mais. Já não era. Durante muito tempo eu já não era feliz com ele. Talvez antes mesmo de lá perceber-se, ou de eu mostrar a ele que já não era feliz. Sim. E como é que estás hoje? Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou muito bem. Estou tão bem que me pergunto... Porque norma eu devia, no mínimo, né, sentir falta, querer, talvez, mas estou tão bem que não voltaria mesmo por mais nada deste mundo. Nem pelas crianças. Nem pelas crianças. Algum trauma com relação ao futuro, conhecer pessoas novas ou pessoa nova? Algum trauma de voltar a cair no erro? Tenho um trauma muito grande, infelizmente. Demorei a perceber, mas estou bem traumatizada, Tenho medo de me relacionar, sim. Quando conheço pessoas novas, vem sempre um pensamento negativo. Essa pessoa... Estou traumatizada. Em suma, eu estou traumatizada. Tenho muito medo que... Eu sou muito nova para dizer que já não quero mais me casar, mas numa primeira fase, agora, eu não quero me casar. Mas é importante lembrar-se sempre que as pessoas são diferentes. Sim, eu achava que ele era também. Não, mas as pessoas são diferentes, né? São. Existem pessoas diferentes. Sim. Podem até ser poucas, não é? Exato. Mas existem pessoas diferentes. Do mesmo jeito como existem mulheres que são diferentes. Exatamente. São fiéis, são comprometidas, lutam pela sua família. O mesmo também acontece com os homens. É importante ter sempre isto em mente. Tá bom, Carmela? Sim. Agora, algum conselho para... Eu já ouvi histórias parecidas, não é? De outras mulheres, algumas se calhar até numa situação pior, porque chegam a ser violentadas fisicamente. Algum conselho para pessoas que estejam se calhar numa situação que a Carmilda já esteve um dia? Sim, eu diria para não ignorar os sinais mesmo no início da relação. Sinais leves. A pessoa na relação mostra um pouquinho, e quando vive é quando deixa-se à vontade, mesmo tu percebes que é isto. Então, não ignorem os sinais, nunca. Não ignorem os sinais nunca. E dizer também que o fato de ser mãe de duas crianças com pais diferentes não faz de ti menos mulher, que no futuro não podes te casar. Pode sim, por que não? Porque há uma percepção de que, não, ela é mãe, tem 2 filhos com pais diferentes, 2 apelidos, então quem vai querer? Então a sociedade julga nessa vertente de não, fica aí, se você já tem 2 filhos, fica aí, aguenta. O que você está a passar, a pessoa não faz ideia. Então, não ignorem os sinais, não sofram numa relação só por causa das crianças, né? Por causa das crianças. Agora, e isto em algum momento já pesou para si? Já ouviu na primeira pessoa assim alguém dizer não, fica lá porque tem 2 filhos com pais diferentes? Sim. Já ouvi, pesou muito. Porque quero crer que até na vez que eu volto para ele mesmo, já não era por nós, era mais pela sociedade. São 2 filhos. É melhor eu ficar aqui. Vou tentar moldar, aguentar. Então, pesou, ouvi muito. Camila, não, são 2 filhos de pais diferentes. Queres ter 3 apelidos? Você vai fazer outro filho, não sei o quê. Então, fica aí mesmo. Algumas pessoas até... Eu sentava, contava e diziam para mim, não fica. Vai. A sociedade cobra isto. Exato, infelizmente. Mas acha que é possível voltar a se inserir, não é? Ter um outro casamento, mesmo nesta condição? Muito possível. Conheço pessoas,
Tenho uma amiga, por acaso, da província onde nós vivíamos, né? Ele conhece, tem duas filhas, na mesma situação comigo, e casou-se. Casou-se, vive com o marido dela, tiveram outro filho e estão bem, estão felizes. Nunca é tarde. Nunca é, nunca. Nunca é mesmo. Sempre há tempo para corrermos atrás da nossa felicidade. Verdade. Verdade. Já cabe a cada um, né? Disponibilizar-se, já achar-se pronto para poder abraçar esta felicidade. Exato. Um novo relacionamento, nesse caso. Pronta para outra? Estou pronta para outra, sim. Eu tento... Medo existe. Para ser sincero, o medo existe muito. Mas sim, estou. Okay. O coração está curado. E os pretendentes devem ser muitos. Acho que tem uma fila de pretendentes por aí. Eu agora já não quero números. Eu mando mesmo. Se eu vejo que um sinal estranho, eu logo... Mas agora ama desconfiando. Exatamente. Exatamente. E com medo, porque o amor é uma coisa que não se controla. Quando chegas naquele extremo, já fica assim, difícil. Ok. Muito obrigado, Cremilda. Obrigada a eu. Foi uma verdadeira aula esta, não é? Uma aula marcada por altos e baixos, não é? Mas que no final das contas percebemos que nunca é tarde. Nunca é tarde para nós tentarmos resgatar o que nós somos, no fundo, não é? Que somos pessoas e que queremos ser felizes, não é? Todos nós queremos. Não importa os erros que tenhamos cometido, não importa as faltas de atenção, se calhar, ou de atenções que nós tivemos durante a vida. A verdade é que nós somos pessoas, queremos ser felizes e nunca é tarde para nós corrermos atrás disso. Então, seja feliz, não é? Obrigada. Abrace novas oportunidades, viva, cuida dos seus filhos, que a vida continua. Amém. Cremilda, muito obrigado por ter estado conosco nesta conversa. Podemos aprender, claramente. Por mais que a vida seja difícil, não é? Esta é a lição, a principal lição que tiramos desta conversa. Por mais que a vida esteja difícil, sempre é possível nós recomeçarmos e sermos felizes acima de tudo, não é? É sobre isso, não é? É sobre isso, é sobre cuidarmos da nossa família, é sobre lutarmos por aquilo que queremos e é sobre contribuir para uma sociedade melhor. Então, esta foi a grande lição que tiramos desta conversa. Obrigado, Cremilda. Obrigado a todos também que estiveram desse lado a acompanhar o nosso Way. Próxima semana estaremos aqui para mais um programa, para contar mais uma história e para inspirar mais vidas. Até lá.